Daqui uma semana vai estar acontecendo a WWE WrestleMania 41 e eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui nesse vídeo a respeito disso. Afinal de contas, vai estar sendo a 10ª WrestleMania que eu faço uma análise aqui nesse canal, né? Então seria interessante poder estar comentando a respeito dessa próxima edição, que vai ser uma edição bem peculiar, né? A gente vive momentos bem interessantes em relação à WWE, principalmente no Brasil, porque é uma época onde a gente tem uma maior facilidade de acesso, né? As pessoas agora conseguem assistir facilmente no Netflix todos os shows, seja Raw, SmackDown e NXT, ao vivo, em português. Então, nunca esteve tão fácil assistir em comparação como a gente já teve no passado. A gente vê aí as redes sociais também aí cada vez mais abordando sobre Pro Wrestling e furando algumas bolhas, colocando ali WWE em alguns memes, né? Mas assim, como que era lá atrás, né? Como que foi analisar 10 WrestleManias aí, né? A gente vai chegar à 10ª. Eu sou assim de uma geração onde os grandes eventos da WWE, eles não eram tão comentados como foi se tornando popular com o passar do tempo, né? A gente tinha ali na época canais sim que falavam das edições da WrestleMania, mas assim, muitas vezes ignoravam outros pay-per-views menores ou basicamente só liam ali os resultados da WrestleMania, aí pegava ali um main event ou outro para poder tá dando uma opinião mais forte em relação ao assunto, mas não existia isso de você pegar um pay-per-view e desossar ele assim, muito menos um show semanal, isso de você pegar um Raw, SmackDown e tirar ele a limpo para poder analisar ponto a ponto ali. E olha que hoje em dia, podcasts aqui, as análises gerais dos shows semanais, eles são bem mais curtos em relação ao passado, né? Vocês lembram que quando eu comecei, cara, as análises gerais ali, os podcasts do Raw, SmackDown era coisa de 30 minutos pra cima ali, né? Era gigantesco, cara. Então assim, foi uma novidade na época, né? Eu peguei pra falar do Raw de início, né? E dos pay-per-views. E depois, quando o SmackDown voltou a se tornar importante ali em 2016, quando eles voltam a fazer as brands, também o SmackDown foi incluído nisso. E teve períodos também que eu cheguei a fazer a análise dos shows do NXT, né? E era difícil, assim, porque de início não dava visualização. Então você faz um vídeo longo, falando ponto a ponto do show, e você sabe que pouca gente vai assistir, porque é mais legal assistir o show mesmo, né? E não assistir o que aconteceu nele ali, uma análise ali, uma opinião a respeito dos eventos e tal, né? Então, foi um certo tempo pra galera começar a se acostumar com essa ideia de alguém analisar ali, fazer um programa especial sobre esse show semanal. Então, enfim, vai pra 10ª WrestleMania, mas já teve vários pay-per-views aí que analisei, né? Já foi 10 Royal Rumbles, por exemplo, analisado. Vai dar 10 SummerSlams aí também esse ano. Enfim, dezembrão é 10 anos de canal aqui. E é aquilo que eu vi falando, né? Quando uma pessoa, ela assiste há muito tempo o conteúdo, é claro que ela tem muito mais argumentos para poder dizer se está num momento bom ou um momento ruim, afinal de contas ela esteve assistindo durante um longo período, então ela tem base para comparações, né? Agora, mais do que isso, eu além de assistir, junto com vocês, a gente fazia o quê? A gente pegava ponto a ponto dos shows e falava a respeito. Então a gente acabava ficando muito mais imerso nos acontecimentos da WWE do que normalmente um fã normal. E eu acho que inclusive essa é uma das grandes diferenças do porquê que a nossa base de fãs aqui da WWE em geral, Wrestling em geral, a parte da IWC brasileira que é mais ligada aqui ao canal, ela é muito diferente em várias opiniões em relação à IWC de outros lugares. Porque eu acho que a gente construiu junto aqui essa cultura bem peculiar de ir lá, pegar o show ponto por ponto, de ter também essa personalidade de não ficar repetindo opiniões que a gente vê na gringa, que era muito comum no passado. Hoje em dia no Brasil é um pouco menos incomum. Alguns até tentam fazer isso, mas acabam levando tiro no pé às vezes, porque pensa que, sei lá, que o brasileiro vai ter a mesma opinião que o americano. Então vai lá, a página da WWE Brasil recentemente posta ali que vocês devem ter ficado muito bravos com o final da WrestleMania 39, né? Que foi aquele do Solo Sikoa finalizando o Cody Rhodes e
Roman Reigns ganhando o combate. E os comentários da galera, tipo assim, o quê? Hã? Como assim? Bravos? Eu fiquei super feliz. Foi minha alegria o Roman Reigns ganhar do Cody Rhodes. Então, por que que isso acontece? Porque a gente construiu isso de não seguir opinião de cartilha, de não seguir opinião convencional. Não significa que a nossa opinião é melhor, tem mais peso, que a gente tá certo, mas significa só que a gente não é bot, que a gente não é robozinho, né? Então, por mais popular que possa estar um lutador lá fora, com o público, cara, não importa. A gente vem aqui e fala o que a gente pensa a respeito. A gente já teve críticas, a atual é o Cody Rhodes, mas a gente já teve críticas ao Roma do passado, a gente já teve críticas ao Seth Rollins, a gente já teve críticas ao CM Punk, a gente já teve críticas ao Elite, já teve críticas a Rhea Ripley e a John Cena, assim como teve apoio a todos esses também em determinados contextos, né? Porque aqui a gente tenta fazer esse tipo de análise, né? Um pouco mais leve, livre, justamente também porque é como se a gente não tivesse muita coisa a perder, né? Já que nossa opinião não é tão relevante assim para a WWE, o que a gente achar a respeito dos lutadores, dos combates, dos shows, seja positivo ou negativo, não vai influenciar em nada lá fora, não vai fazer ninguém mudar de opinião, de decisão, assim. Justamente por isso é legal, porque sabendo que a gente não tem nada a perder, a gente pode ser o máximo sincero possível, a gente pode falar a real, a gente pode falar se gostou, se não gostou, independente se é popular ou não essa defesa, essa opinião, essa constatação, né? E mesmo, aí é que vai o outro ponto, mesmo que tivesse alguma coisa a perder, mesmo que, sei lá, que é uma coisa que às vezes os caras comentam, né, Zezo? Por que outros jornalistas, outras páginas, outros sites, até outras empresas de pro wrestling não tentam fazer algum tipo de parceria, algum tipo de collab com você e tal? Primeiro que é uma generalização que na verdade já fui chamado já pra algumas coisas, algumas eu recusei, outras eu faço hoje em dia aí, de vez em quando, tá? Mas assim, eu tenho certeza que é porque foi a decisão editorial, vamos chamar assim, desse canal aqui, minha, de ter a liberdade de pensamento e levar isso a tomar certas decisões e opiniões que não pegam bem para certos valores, certas campanhas publicitárias de outros veículos. Então, o que eu quero dizer é, eu jamais voltaria atrás, eu jamais moldaria minha opinião para poder ganhar algum tipo de benefício, para poder, sei lá, aparecer na Band. Vamos dar um exemplo aqui, tá ligado? Eu jamais deixaria de falar o quanto eu acho patético o Jey Uso, o quanto eu acho patético essa Rhea Ripley atual, o quanto eu torcerei contra o Cody Rhodes e coisas do gênero, pra em troca ter algum tipo de visibilidade maior. Porque quando eu comecei esse canal, os primeiros vídeos foram vídeos com teor bem radical. Porque desde o início eu já queria deixar claro isso, que aqui eu prezaria pela sinceridade. Eu seria o máximo autêntico que eu poderia ser, certo? Então, sabendo disso, eu jamais, mas jamais mesmo, tenho qualquer arrependimento de coisas que eu analisei e que foram impopulares, essas análises. Tipo assim, cara, o que fez esse canal crescer foi justamente esse tipo de postura. Não é como se eu tivesse começado assim e mudasse no meio do caminho, ou como se eu não fosse assim, tivesse mudado no meio do caminho. Não, foi desde o começo. Já para deixar claro, quem for seguir este canal, quem for seguir essa linha, esse tipo de viés de fã que eu tenho, vai seguir porque gosta desse estilo. Eu não posso mentir, eu não posso atuar, eu não posso me fazer, né, de outra pessoa, de outra personalidade, colocar uma máscara, porque não é isso que eu acredito. Então eu vou manter o estilo que eu acredito e vou crescer com esse estilo, não importa até onde eu for chegar. E aí estamos, gente, aí estamos, 10 anos aqui. Quem assiste meus vídeos, quem assiste lives que eu faço, são vídeos do quê? São lives do quê? De análise, de opinião. É claro que em comparação com outras pessoas que fazem live, tem pessoas que fazem live fazendo react, tem pessoas que fazem live transmitindo shows. Vai dar mais views? Provavelmente, só que as pessoas que estão assistindo lá estão pelo conteúdo que elas vão ver ali. Então é o react de algo que elas querem ver, é a transmissão de um pay-per-view que elas querem ver. No meu caso, não. A pessoa só vem aqui pra
ouvir uma análise que ela vai discordar, que ela vai concordar, mas que ela sabe que é relevante, porque senão ela não estaria vindo aqui. Então eu sinto orgulho disso, de ver que chegou a isso. E o reconhecimento, ele é prazeroso quando ele vem justamente dessas pessoas que estão aqui, que estiveram aqui nos últimos anos, né? Vindo dar esse suporte, vindo dar essa contribuição aqui. Não vai ser reconhecimento de grandes veículos, não vai ser reconhecimento de pessoas relevantes dentro do meio, porque no dia que isso acontecer, aí é porque realmente eu mudei. Eu mudei as origens, eu mudei o estilo, eu mudei o viés que esse canal quis mostrar desde o começo. Foi isso. Cara, é só você pegar como foi as origens. Os primeiros anos, pelo contrário, as pessoas relevantes do meio, elas queriam derrubar isso aqui, elas queriam excluir isso aqui, elas queriam banir isso aqui. Elas tentaram fazer de tudo. E muitas delas caíram, muitas delas, inclusive, se enforcaram na corda que eles armavam pra mim, né? E aqui permaneceu. Permaneceu por quê? Porque eu mantive o estilo daquilo que eu acredito ser o ideal. Talvez não seja o ideal de verdade, mas pra mim é o que funcionou. Pra mim é o que me deu prazer. Então, vamos pra nossa 10ª WrestleMania aqui nesse canal. E, mais uma vez, você vai assistir aqui uma análise de alguém que vai falar aquilo que realmente pensa, independentemente da reação que vai ser gerar isso. E quando eu digo isso, significa que pode, inclusive, ser uma WrestleMania excelente, diferentemente do que eu sei que a maioria aqui desse canal agora acha que não será. E várias vezes aconteceu isso. Pessoa louca pra chegar no dia seguinte, quero ver o rage. E não tem por que dar rage. Às vezes funcionou, às vezes foi bom. E aí? Você queria o quê? Que eu falasse o que vocês ouviram? Só que quem assiste já entende já. Que às vezes vai se surpreender. Que às vezes vai ter determinado acontecimento que a pessoa jurava que eu botaria um defeito e vai ver que não. Eu preciso ser honesto. Talvez até você tenha mais razão do que eu sobre determinado resultado, determinada qualidade de luta, determinada qualidade de rivalidade. Mas você sabe que aquilo que você for ouvir aqui vai ser a autenticidade daquilo que realmente eu penso.